Isso que eu vi dentro de todos os trabalhos precisam. Então, quando a gente pensa em rastreabilidade no mundo físico, eu tenho meu processo, eu sei todos os passos, mesma coisa eu preciso ter no virtual, no atendimento, do vídeo atendimento. É fundamental. Ivone, tua experiência aí na criação de algumas centrais de atendimento elevou o patamar em alguns municípios do serviço público. Conta um pouco para nós em algumas cidades que você implantou. Nós fizemos vários trabalhos, projetos de centrais. Santa Catarina, no Tocantins. O primeiro projeto que a gente fez um trabalho em Florianópolis, em 2004, há 20 anos atrás. A prefeita era a prefeita Ângela Min. Ela queria um desafio e lançou um desafio para uma equipe. Ela queria um modelo novo, ela não queria o conceito do Poupa-Tempo de São Paulo, que o Poupa-Tempo era um conceito onde eu tinha um ambiente que eu trazia os órgãos para dentro desse ambiente, que é um conceito de central de atendimento. Ela queria algo diferente. E a gente estruturou uma linha de pensamento completamente diferente. O que era essa linha? Eu tivesse os atendentes multifinalitários. Isso era o importante. Que as pessoas que estavam fazendo atendimento, elas soubessem todos os serviços. Então eu ia reduzir estrutura e o que faria é o seguinte, o cidadão vai num único local e o que circula é o processo. Eu não preciso que eu tenha o cidadão circulando com o processo e nem que eu tenha 10 estruturas no mesmo local para isso. Então foi essa a ideia que surgiu. Em 2004 nós já trabalhamos com a ideia de trazer certificação digital para todos os trabalhos virtuais, que foi isso há 20 anos atrás. Tá? A questão do ICP Brasil estava surgindo no Brasil. Tá? Nós trabalhamos junto com o pessoal da Universidade Federal nessa parte do ICP Brasil, não do ICP Brasil, mas um certificado próprio para poder trabalhar em cima de assinatura digital e assim por diante. Então foi algo muito inovador para aquela época dentro desse trabalho. E assim, depois ele surgiu. Tocantins, quando o prefeito Amasta ganhou a eleição, ele também queria reformular toda a estrutura de atendimento. Realmente era algo segmentado, quer dizer, cada secretaria. E hoje é o ambiente da maioria das prefeituras, quando você pensa em atendimento, você pensa que cada secretaria faz o seu atendimento, cada ambiente tem o seu atendimento. Então ele queria centralizar e a gente fez uma grande estrutura de atendimento lá com 3 unidades de atendimento, segmentando essas unidades. Por quê? Porque Palmas é um município extenso e tem bairros muito populosos longe da área central. Então se pensou-se em 3 estruturas de atendimento e a gente fez esses projetos lá com 3 estruturas de atendimento. Hoje deve estar base em torno de 2.000 pessoas nessas estruturas de atendimento que faz. Ainda no Tocantins, a gente fez o projeto do Paraíso do Tocantins, se chama Agiliza Paraíso. Em Palmas se chama Resolve Palmas. Também cada município designa essa parte dessa estrutura de atendimento. Fizemos o projeto para Porto Nacional, que se chama Atende Porto. Eles estão na fase do projeto, foi totalmente entregue, tudo que precisa ser feito, que eles estão preparando o ambiente de curação. Vamos começar com alguns outros trabalhos, tá, que a gente está conversando. Em Santa Catarina, a gente tem, além de Florianópolis, fizemos trabalho em Timbó, com Simplifica Timbó. Fizemos um trabalho em Campos Novos, que chama também Agiliza Campos Novos. Fizemos o projeto em Zorteia, é um município que tem em torno de 4.000 habitantes. O conceito lá era para mostrar que independe da estrutura do município, quer dizer, qual é o tamanho dele, cada município ele pode se estruturar para poder fazer a sua linha. É interessante que em Campos Novos a gente tem uma linha de atendimento, assim, a gente mede a quantidade de atendimentos por município baseado no tamanho da população. Então a gente estima entre 0,5% a 0,7% da população por dia passe por dentro da central. Campos Novos é uma relação diferente, foi o maior número que eu já vi. Campos Novos chega a 1% a 1,2% da população por dia passa dentro da central de atendimento. Então, Campos Novos chega assim, se ela levar em números efetivos, 3 vezes por ano a população passa por dentro da central de atendimento. Demonstra a relação que se tem, não por necessidade, mas por cultura, por serviços, por disponibilização lá dentro. Todos esses projetos, aquilo que eu já vinha falando antes, eles são focados em atendimentos dos serviços do município, serviços estaduais, serviços federais e serviços de parceiros. Então, tem a parte de empresas de água, empresas de energia, que podem estar estruturados lá dentro. Serviços do governo, carteira de identidade, carteira de motorista, toda a parte de guia de transporte animal, notas fiscais do produtor. Então, são vários serviços que leva para dentro dessa estrutura que a gente
coloca. E algumas são virtuais, outras são presenciais nesse sentido. Mas assim, os serviços eles são diversos. O que tu pensar que eu possa trazer para dentro de uma estrutura de atendimento que facilite o cidadão é viável, é possível. O Cine é grande parceiro de trabalho dentro dessas estruturas. Por quê? Porque é um atendimento que é quase todo presencial, porque o desempregado vai lá atrás de emprego, ele vai lá atrás, às vezes, do seguro-desemprego, tá? Carteira de identidade é presencial, eu preciso fazer, e então municípios procuram muito isso. PROCON, tá? Quando eu faço uma reclamação, eu tenho conciliação, então essas estruturas é o que procura fazer, e a gente tem muito esses modelos, tá? E o que a gente está trabalhando. Eu acho que é o foco. A gente sempre fala assim, mas para que eu vou atender um serviço do Estado ou um serviço do governo federal no meu município, se isso não é minha responsabilidade? Aí é até uma brincadeira que a gente diz assim, né? A pessoa, o cidadão, ele mora no município, ele mora no Estado e ele não mora no país, ele mora no município. Quando ele tem que reclamar de alguma coisa, ele reclama de quem? Prefeito. Por quê? Porque na cidade dele, ele não tem aquilo. Isso. Mas eu não tenho carteira de identidade, eu tenho que me deslocar para o município vizinho. Ele diz assim, mas o meu município não. Então, a reclamação, ela é municipalizada. Por quê? Porque ele vive dentro da estrutura, ele vive dentro. Tá? Então, a primeira pessoa que ele tem para reclamar, quem é? Que ele tem acesso é o prefeito. Tá? E ele reclama do prefeito, porque ele reclamar do governador, reclamar do presidente da república, assim, não tem eco, mas reclamar do prefeito, ele tem eco, porque a voz dele passa a ser. Então, essa é a preocupação. Então, quando a gente diz assim, se eu puder trazer o serviço, traga,